E aí, galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Dando continuidade à nossa oficina de iluminação alternativa, lembrando que essa oficina ela é contemplada pela Lei Emergencial Aldir Blanc, tem apoio da Prefeitura de Itapevi e da Secretaria de Cultura, então agradeço demais. Como vocês sabem, então, nesse momento a gente está nos momentos das aulas práticas, né, para descobrir como fazer novos refletores alternativos e testar coisas novas, coisas diferentes, para agregar ainda mais, né, nosso currículo, para nos deixar com mais inspiração, ter várias outras ideias para os nossos espetáculos, nossos concertos, enfim. Na aula passada vocês viram então a tentativa de ciclorama que a gente fez, e aí eu dei as dicas, né, de um paninho melhor, enfim. E hoje nós vamos trabalhar com o refletor com direção específica, né? Então, com foco específico. Então, eu já falei pra vocês de como ele funciona, né? Então, ele é um refletor que geralmente fica em cima de um tripé, e aí precisa de uma pessoa lá para manusear ele, né? E aí ele serve também, também é chamado de canhão seguidor, muitas vezes. E ele ajuda a trazer mais foco ainda para quem está em cena, né? Ele cria aquele círculo redondo e aí ajuda a trazer mais foco aonde vai acontecer a cena, quem é o personagem principal naquele momento, para onde o público tem que olhar, né? E ele segue mesmo as pessoas em cena. Como eu disse, eu já trabalhei, né, com o canhão seguidor na Paixão de Cristo, então quem já assistiu sabe que tem uma luz que segue grande parte do tempo Jesus, o tempo todo, para ele sempre ficar ali sendo o foco. Por ser um espaço grande, né, e o pessoal sentar nas arquibancadas muito acima, às vezes ele acaba se perdendo ali no meio, então é sempre legal ter um canhão seguidor ali para deixar ainda mais... para fazer a mensagem chegar mesmo, né? Ficar bem claro ali quem precisa ser visto, e por ser muito grande também lá no ginásio, tem vários palcos, né? Então, que palco tem que ser observado nesse momento. Então, o canhão seguidor, ele ajuda dessa forma, tá? Hoje, nós não vamos ter uma parte de confecção, tá? Por quê? Porque para fazer a luz do canhão seguidor, nós precisamos apenas de algo redondo, grande, né? E de uma lanterna, ou do flash do celular, ou então de uma lâmpada, né? Então, sabe aquela estruturinha que a gente fez com fio, o pino macho, e a lâmpada, também tem como utilizar ele colocando no meio. Eu vi algumas pessoas fazendo o canhão seguidor com... esqueci o nome. Cano PVC. Cano PVC grande. E aí eu achei uma ideia muito legal. E o legal do cano PVC é que ele não esquenta tanto, né? Então daria pra fazer também com algumas lixeiras de plástico. Daria pra fazer também com lata. Mas são coisas que esquentam mais, né? E a chance de derreter ou a chance de ficar muito quente que você não vai conseguir segurar são muito grandes. Então, eu achei muito mais interessante a ideia do cano mesmo, tá? Mas, no caso, eu vou utilizar algumas coisas que eu encontrei em casa, ok? E aí é fácil de vocês encontrarem também. Eu vou utilizar esse meu abajur aqui, que a gente já utilizou ele naquela aula de fotos com coisinhas que a gente encontra em casa, né? Então, prato, xícara, todas as coisas que acabam trazendo aí uma luz. E aí eu vou utilizar ele pra gente ver o tamanho do foco que ele vai criar, mas provavelmente vai ser um bem pequenininho, porque não é muito grande, né? E aí eu vou ter que tampar, claro, essa parte dos desenhos, porque senão a luz ela vai vazar. Então eu vou tentar com esse. Não vou deixar, porque a lâmpada que tá aqui dentro, ó, é essas lâmpadas pequenininhas.
E como a gente já testou essas lâmpadas também em alguns vídeos, a gente viu que essas lâmpadas elas não são tão fortes, né? Então, às vezes parece que o refletor ficou com a luz com pouca quantidade, né, intensidade, mas na verdade é porque a lâmpada não é tão potente. Então eu vou utilizar aquela lâmpada grande, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou testar com o flash do celular, com a lanterna e com a lâmpada, tá? Pra gente ver essa diferença entre cada emissor de luz, né? Porque daí vocês vão perceber que essa questão da qualidade da lâmpada, né? A qualidade desse meu emissor de luz interfere muito em quão forte essa luz ela vai ficar. E aí, além desse, lembra que eu fiz um outro ring light com o branco quente? Então eu vou utilizar essa estrutura. Eu tirei ontem pra colar o LED e aí ficou só a estrutura. E aí eu vou utilizar essa estrutura também, né? Porque como eu disse, eu preciso de alguma coisa redonda que dê pra eu trabalhar dessa forma. Então vocês vão ver que com coisa simples também dá pra fazer, tá? Mas aí nesse daqui provavelmente vai vazar um pouco, vai acabar na verdade criando imagem. Mas aí vamos testar também. E aí eu vou utilizar esta cozinha aqui, que com certeza vai ser o que vai mais dar certo. Na verdade, ele é um cano bem grosso, é bem pesado, tá? Então é um cano um pouco maior, bem grosso mesmo. Não sei se vocês conseguem ver. Consegue. Que tem aqui uma espessura bem legal. E ele tá revestido com EVA. Então vai ser melhor que não vai esquentar a mão caso acabe esquentando. E ele tem aqui, ó, bem grandão, então acho que vai fazer uma luz bem legal. Esse negocinho, na verdade, ele não é um cano que eu peguei aqui em casa e tudo mais. Ele é do rolo de circo, sabe? Quem não viu minhas habilidades vai ver agora. E aí, ele está aqui na minha casa que eu estou treinando e aí eu pensei, vai dar super certo e com certeza vai ser o melhor. Então, eu vou testar com ele também, tá? Certeza absoluta, quem quiser apostar comigo, com certeza esse aqui vai ser o melhor. Só que aí, no caso, o que acontece, gente? Caso vocês forem fazer um refletor, né, com direção específica para apresentar um espetáculo e tudo mais, vocês vão ter que criar também, ou então se posicionar em algum lugar onde você pode colocar essa coisa em cima e movimentar sem ficar tremendo, né? Porque também ninguém vai aguentar ficar 2 horas de espetáculo parado com a luz aqui sem dar uma tremedeira, sem o braço cansar, ter uma cãibra. Então vocês vão ter que criar uma estrutura caso for utilizar para a cena mesmo. Agora, se for utilizar para uma coisa rápida, para uma foto, para uma cena rapidinho, até dá. Se não, é legal que faça uma espécie de tripé ou então que coloque em cima de uma mesa, né? Que prepare uma estrutura para isso, tá? Para não movimentar de forma abrupta, de um jeito que vai deixar claro, né? Em cena que não tá confortável tá segurando isso. Fechou? Então, vamos aos testes. E vamos aos testes. Eu desliguei a ring light, tá? Pra ficar um pouco mais escuro pra vocês verem. Vou começar com o abajur. Então, este daqui. Vou usar um paninho simples, tá? Só pra tampar essa parte dos desenhos. E já coloquei a lâmpada mais forte aqui dentro. Esse vai ser o único que eu vou testar apenas com a lâmpada, tá, gente?
porque ele não tem um fundo livre, então não tem como eu colocar o flash do celular ou então a lanterna para criar a luz, ok? Então, vamos lá, primeiro com a luz. Vou desligar a luz, né, na verdade, mas não precisa vocês verem com a luz ligada, né? Então, vamos lá. Luz desligada. E foi um grande falho, hein? Ele acaba expandindo demais. Não sei porquê, mas ele expande demais a luz e aí acaba iluminando tudo. Ele não cria uma luz com direção específica, ele acaba podendo ser utilizado para outros tipos de iluminação. Então esse daqui, amores, não deu certo, tá? Então, talvez, dependendo do tamanho do cano, né? Esse vocês viram que ele é bem pequeno. Não dê esse efeito de luz com direção específica, tá? Vamos testar agora aquele papelão, né? Que na verdade é uma forminha de bolo. Então, vamos usar agora a forminha, tá? Vou começar com a lanterna, que eu acredito que seja a mais fraca. E depois vou testar com a lâmpada, tá bom? Desligando a luz. E deu uma luz pequeniníssima, né? Só se os meus personagens fossem camundongos. Com a lanterna não deu muito certo, deu um foco muito pequeno. Então, com a lanterna, esse não deu certo, tá? Vamos testar agora com a lâmpada. A lâmpada, por ser muito forte, ela não consegue direcionar a sua luz, ela acaba se expandindo demais. Então, com a lâmpada também não é interessante, tá? Vamos tentar com o flash do celular. Agora com o flash do celular, tá? Com o flash a gente consegue esse foco. Vou tentar deixar um pouquinho mais pra trás pra vocês perceberem. Só que ao mesmo tempo, por ser a forma, né? E a forma, ela tem a parte de cima vazada, na verdade acaba criando uma sombra. Vou deixar mais distante, vocês vão ver, tá vendo? Se eu for gravar alguma coisa com o celular, eu consigo disfarçar e fingir que é uma luz com direção específica, porque eu consigo limitar o que a pessoa vai ver. Porém, se eu estou num espaço aberto, a pessoa vai perceber que na verdade é mais uma sombra, tá? Então, este daqui também não é o ideal caso você for utilizar num teatro. Caso você for utilizar numa gravação em casa com o celular, ó, dessa forma, parece que é uma luz com direção específica, tá vendo? Então tem como improvisar. E as pessoas não vão saber que não era um refletor. Agora vamos testar este amigão aqui, que eu falei que é o que eu tenho mais expectativa, hein? Que vai dar certo. Vamos começar com a lanterna, depois a lâmpada e por último o flash, tá? Começando com a lanterna. No celular não dá pra ver muito bem, mas na verdade ele acabou criando dois círculos. Tem esse círculo do meio, bem forte, mas tem um círculo que ele acabou criando em volta, um pouquinho mais claro. Se eu for trazendo mais pra frente, ó, a lanterna,
o círculo da volta, não tá dando pra ver direito no celular, ele amplia bastante e fica bem interessante, viu? Vocês não estão conseguindo ver que o celular não tá captando essa luz, mas tá bem interessante. Mas, se deixar um pouco distante, dá pra ver que é mais uma sombra do que um refletor de foco, né? Um canhão de luz. Vamos testar com a lâmpada agora, tá? Agora, com a lâmpada, a lâmpada, mais uma vez, ela amplia demais por conta dela ser muito forte. Então a lâmpada aqui não deu esse efeito de luz com direção específica, né? Se eu deixar indo um pouquinho assim, parece um pouco, mas mesmo assim a luz fica muito vazada e acaba não direcionando tão bem essa luz. Então não dá muito certo com a lâmpada, tá? Vamos testar com o flash agora do celular. Com o flash do celular agora. Com o flash, vocês podem perceber que ficou uma luz bem definida, né? E o legal do flash é porque assim, ó, se eu deixar bem distante, fica uma sombra. Mas se eu colocar o flash encostando mesmo aqui encostando, né? Nesse cano, fica uma luz com direção específica perfeita. Não fica como se fosse uma sombra. Pode ver que fica bem bonito, ó, o redondo fica direitinho e chega uma luz no meio bem branca que é bem bonita de ver. Parece até uma lua, se vocês fossem colocar num espetáculo, por exemplo, expressionista, que não vai ter luzes tão coloridas, né? Dependendo do seu conceito. Ia ficar bem legal utilizar essa luz com direção específica pra criar um cenário mesmo, seria legal também. Mas, ó, ficou bem perfeitinho mesmo, hein? E aí, se eu deixar mais distante, fica menor. Se eu deixar mais perto, fica maior. Se eu colocar mais pra dentro ainda do cano, ele fica bem grande. Como vocês puderam ver, como eu disse, com esse daria super certo. E ficou muito perfeito, muito bonito, de verdade. Queria que vocês estivessem aqui pessoalmente para vocês verem a perfeição que ficou essa luz com direção específica, hein? Mas vamos lá aos nossos comentários. Como vocês perceberam, então, uma coisa que é bem legal e que foi de propósito que eu trouxe isso, né? Eu trouxe 3 opções de luz que nós íamos utilizar. Então, a lanterna, a lâmpada mesmo e o flash do celular. E aí, o que é legal da gente perceber nessa experiência com essas 3 luzes diferentes? Que cada refletor vai reagir de uma forma. Provavelmente, grande parte de vocês achou que a lâmpada, né, por ser mais forte e por ser mais profissional, de certa forma, né, utilizar uma lâmpada do que utilizar a lanterna ou o flash do celular, daria mais certo. Mas como vocês viram, a lâmpada, ela acaba espalhando demais a luz e não consegue direcionar essa luz. Talvez, se tivesse um isolamento lateral, teria um resultado melhor. Mas dificilmente chegaria aos pés de como foi com o flash. E aí o interessante é que a lanterna, de certa forma, ela tem quase que a mesma função do flash, né? Só que ela não deu conta de manter essa luz. Talvez se fosse uma lanterna com uma luz mais potente, uma luz mais forte, né? Desse certo. Mas com essa lanterna que eu testei, não deu certo.
Então é bem legal a gente pensar que às vezes a gente criou alguma coisa, né? Montou ali um refletor e tudo mais, e aí testou e não deu certo. Mas talvez não seja a carcaça em si, né, que não deu certo. Talvez seja o equipamento que você está utilizando para luz, né, que não é o ideal. Então é sempre legal de vocês testarem essas luzes, de testar outras coisas. Ah, esse aqui não deu certo. Ah, vamos testar o outro para ver se com esse não rola. E aí eu achei muito legal do flash ser o único que realmente trouxe, né, essa ideia de luz com direção específica, porque o flash é o que a gente tem disponível mais fácil, né? Porque, eu preciso de um flash, quem não tá com o celular ali na hora não pode disponibilizar. Dificilmente de que alguém tenha uma lanterna ou uma lâmpada com um fio, né? O pino mágico, enfim. Então, o flash é muito mais acessível. E aí, como eu disse, tinha certeza que esse ia dar mais certo, mas por conta do tamanho dele e por conta do material também, tá? Porque é um cano bem grosso, como eu disse. E aí, por ele ser um pouco mais comprido, é mais interessante pra trazer um ângulo mais legal. Ficou muito legal, gente, de verdade, estando aqui pessoalmente, utilizar este daqui. Porque ficou muito parecido com uma luz com direção específica profissional. Ficou muito parecido mesmo. Porque ele trouxe uma cor nesse círculo muito bem definido. E ele deixou um círculo perfeito, né? Porque aqui também é um círculo perfeito. Não sei se vocês perceberam que o círculo que a forma de bolo criou foi um círculo ali meio deformado, né? Tinha umas rebarbas, então não ficou tão legal. Agora, este daqui deixou um círculo perfeitíssimo e isso foi muito incrível de ver. E foi isso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Desses testes que a gente fez. É mais pra gente ter uma ideia, né? Do que a gente pode fazer e tudo mais. Eu disse que eu vi algumas pessoas que fizeram esse refletor com direção específica com cano, né? Vou até deixar a foto pra vocês verem. Então tem como fazer, se eu achar, né? Mas acho que eu vou achar fácil. Que eu achei da outra vez, que eu nem queria, nem tava procurando isso. Não sei se acontece com vocês também, mas às vezes você nem tá procurando uma coisa e você encontra. E quando você quer achar essa coisa, não encontra. Mas acho que eu vou achar assim. E eu achei muito incrível, sabe? Porque era bem alternativo mesmo. E aí foi bem legal. E aí, se vocês conseguirem testar em casa, talvez encontrar uma outra coisa pra servir como esse refletor. Uma coisa bem legal que aconteceu, que eu não sei se vocês vão lembrar agora. Quem não lembra, volta lá no vídeo, aproveita, curte, compartilha. O vídeo em que a gente utilizou coisas que a gente encontrava em casa. Lembra? Copo, xícara, prato. Vários desses objetos que são redondos, a gente conseguiu ter uma luz com direção específica. Eu vou tentar pegar trechos para mostrar para vocês. Todos eles criaram um círculo, só que acabaram criando círculos com cores diferentes. Mas todos eles conseguiram trazer essa ideia de luz com direção específica. Então, talvez utilizar um copo, utilizar uma xícara, um prato, também dê certo. E aí é o que eu disse, pra gravar em casa, né, com o celular e tudo mais, os outros também quebram um galho. Mas se for num teatro, com um monte de gente, né, com uma distância grande da onde você vai iluminar, provavelmente você não vai conseguir fazer com um flash, tá? E um objeto como esse. Mas se for numa sala de aula, né? Você já consegue utilizar. Agora, num teatro, provavelmente não vai ser possível, tá? Mas como estamos nesse momento, né? De aulas remotas, de criar cenas de forma remota, de fazer artístico, né? Do fazer artístico de forma remota, dá super certo. Ok? Então foi isso do vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma ideia que eu tive assim
do nada, que eu achei legal de compartilhar com vocês, de achar coisas mesmo em casa, né? Eu acho que esse é o... Não acho. Eu escrevi, né, o projeto, então... Esse é o grande objetivo dessa oficina, de mostrar que tem como sim fazer uma luz legal com coisas que a gente encontra em casa, com coisas de fácil acesso. Então, por isso que eu trouxe e venho trazendo coisas simples pra gente testar, tá bom? Então, caso algum de vocês acabe testando, mostra, né? Tira uma foto, grava um videozinho, que aí eu posto lá no Instagram do projeto, eu compartilho com as outras pessoas também, ok? E foi isso por hoje. Curtam o vídeo, compartilhem, mandem pros amigos de vocês. A oficina já tá começando a chegar ao fim, né? A gente vai terminar com essa parte prática, né, de criação dos refletores. E depois a gente já finaliza. Então, é legal mas claro, os vídeos vão ficar disponíveis ainda no YouTube, tá? Então, eles vão continuar lá por muitos anos. E aí vocês vão ter essa possibilidade de sempre estar retornando, de rever, eu lembro que teve uma coisa parecida, vou voltar lá pra ver se eu lembro, ou pra ter uma inspiração, então vocês vão ter esses vídeos disponíveis, tá? Então é legal que vocês curtam mesmo, compartilhem, manda pro amigo. Se agora não tem ninguém com quem vocês possam compartilhar, talvez mais pra frente vocês tenham. E aí não se esqueçam dos vídeos daqui não, tá bom? É isso. Beijinho e tchau, tchau.